Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula virtual. Sou o professor Renato Santos com o componente curricular Matemática. Deixei uma frase aqui para a gente debater. Matemática é vida e somos construtores do nosso próprio saber nessa jornada, que se estende ao estudo de tudo que se passa à nossa volta, o que acontece no nosso cotidiano. Então a gente vai ver que a matemática está em tudo à nossa volta. E todo lugar, tudo que eu vou fazer, sempre vai haver um pouco de matemática. Vamos estudar o plano de estudo doutorado, nosso PET. Essa aula é referente à turma do 8º ano do ensino fundamental, eixo números e operações. O nosso conteúdo são dízimas periódicas e frações geradores. Para entendermos um pouco do nosso conteúdo, temos que atentar ao que estamos estudando, ou seja, ao que estamos falando sobre o conjunto de números e operações, ou seja, estamos falando de um conjunto numérico, o conjunto dos números racionais. Vamos à definição do que é um conjunto de números racionais. Pertence ao conjunto dos números racionais todos os números inteiros que podem ser escritos na forma de fração ou na forma decimal, desde que A e B sejam números inteiros com B diferente de zero. Ou seja, as nossas letras A e B representam uma fração, onde que A e B não podem, onde que A e B sempre representam números inteiros e B não pode ser zero. A nossa letra A vai se chamar numerador. A nossa letra B, denominador. Ou seja, o número que ocupar a parte de cima recebe o nome de numerador. E o número que ocupa a parte de baixo recebe o nome de denominador. Vamos ver alguns exemplos na nossa reta numérica. Temos a nossa reta numérica. Pertence ao conjunto dos números racionais, aqueles que podem ser representados por fração ou número decimal, certo? Então, temos na nossa reta numérica isto. Como vocês já sabem, a nossa reta numérica parte do número 0, todos os números à direita são positivos e todos os números à esquerda são negativos. Ok? Ao observar a reta numérica, vamos aprender a transformar um número decimal em uma fração. Logo após, iremos transformar uma fração em um número decimal. Exemplo 1. Transformar os números abaixo em fração. Pessoal, vamos tentar ficar atentos nesse exercício, nesses exemplos. Primeiro ponto, 2,5. Para transformar em uma fração, eu elimino a vírgula. 25 sobre. Se eu tiver um número após a vírgula, eu coloco 10. Essa é a nossa primeira fração. Segundo ponto, 17,2. Como nosso exercício é tirar a vírgula, deixar um número maior, a gente observa. Então vai ficar 172. Novamente tem um número após a vírgula, que corresponde ao 10. Terceiro ponto, 18,25. Tirando a vírgula, fica 1825. Ok? Presta atenção, pessoal. Antes eu tinha somente um número após a vírgula, agora eu tenho 2. Então quer dizer que vai ser 2 vezes o 10. Então seria 10 vezes 10, 100. Pessoal, temos 0,5. Em fração seria 5 sobre 10. Por quê? Só tem um número após a vírgula. Por que eu não coloquei o zero, professor?
O zero à nossa esquerda, que nesse número decimal não terá nenhum valor, ou seja, não vai acrescentar em nada. Exemplo 2. Transformar os números abaixo em um número decimal. Ou seja, para transformar um número, uma fração em um número decimal, eu tenho que fazer a divisão da mesma. Pegamos o primeiro exemplo, 25 dividido por 10. 25 dividido por 10, aproximado, 2. 2 vezes 10, 20. Resta 5. 5 não divide por 10. Eu invento 0, invento uma vírgula. 50 dividido por 10, 5. 5 vezes 10, 50. Resta 0. Encontrei 0 no resto, o meu valor do quociente é a resposta. Então, 25 sobre 10 é representado por 2,5. Nosso segundo exemplo, 70 dividido por 4. Observe que eu só tenho um número que está dividindo. Então, pego o número 7, é maior que 4, sim, então dá para a gente fazer a divisão. 1 vezes 4, 4. Resta 3. 3 divide por 4? Não, texto 0. 30 dividido por 4 dá aproximado 7. 7 vezes 4, 28. Resta 2. 2 não divide por 4. Eu invento 0, invento uma vírgula. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 4, 20. Restou 0, como no exemplo passado. Quando eu encontro 0 no quociente, a nossa resposta é o número que está. Quando eu encontro 0 no resto, nossa resposta é o que está no quociente, ou seja, 17,5. O nosso último número, 1 dividido por 1000. Professor, não tem como fazer essa divisão. Ah, não tem, mas para isso o que eu faço? Eu coloco um 0, 0, inventei um 0, 10 não divide ainda, invento outro 0 no quociente. 100 não divide por 1000, invento um 0, outro 0. Agora, professor, 1000 divide por 1000, dá quanto? 1. Então, a nossa resposta será isto aqui. Ou seja, 0,001. Ok? Ainda se tratando de números racionais, vamos entender o que são dízimas periódicas. As dízimas periódicas são números decimais com sequência finita e infinita. E existem dois tipos de dízimas periódicas: as dízimas simples e as compostas. O que diferencia uma da outra é o anteperíodo, número que não se repete no nosso número decimal. Veja a seguir como diferenciar esses dois tipos de dízimas. Temos 3 exemplos. Em uma dízima eu posso encontrar a parte inteira e o nosso período. Isso é uma dízima simples. Dízima periódica simples. E se for um dízima periódica composta, eu vou ter anteperíodo. Então vamos pegar como base o primeiro exemplo. Qual seria a nossa parte inteira? O 0, ou seja, nada. O nosso período. Período é o número que se repete. Está repetindo qual número aqui? 5. Então, o nosso período é o 5. Temos anteperíodo? Número antes do período? Não. Segundo exemplo,
Qual a parte inteira? 2, ou seja, o número que vem antes da vírgula. Qual o nosso período? Tenho 3, tenho 4, tenho 3, tenho 4, tenho 3, tenho 4. Forma o número 34. Então, no nosso segundo exemplo, temos período. Antiperíodo, não tem. Terceiro exemplo, parte inteira, 10. Eu observo que eu tenho o número 1, tenho 3, 3, 3. Logo percebo que o número que se repete é o número 3. Ele vai ser o nosso período. E um professor, vamos chamar de antiperíodo, ou seja, o número que vem antes do período e que não se repete, ok? Então dá para a gente perceber que os dois primeiros exemplos são dízimas periódicas simples, por não possuir antiperíodo, e o nosso terceiro exemplo é dízima periódica composta. Com os exemplos anteriores, iremos agora encontrar a fração geratriz, a fração que gera a dízima periódica. Então, vamos fazer o que para encontrar essa fração? Temos uma regrinha, que é a regra do 9 e a regra do 0. Como assim, professor? Vamos ao nosso primeiro exemplo. Eu teria que efetuar uma simples operação. Copio a parte inteira sem a vírgula, seria 0,5. Efetuo uma subtração do número que a gente copiou menos a parte inteira. Tudo isso dividido por 9. Por que por 9? Só tem um número que se repete, então eu uso somente um 9. 5 menos 0, 5. 5 sobre 9. Se você fizer essa divisão na calculadora, você vai perceber que 5 dividido por 9 é igual a 0,55, ok? Nosso segundo exemplo, tiramos a vírgula do número 2, 3, 4, menos o que? A parte inteira. Então, a parte inteira é o 2, igual. Temos 3, 4, 3, 4, 3, 4. Quantos números que repetem, gente? São 3 e são 4. Então, a gente usa 2 9, ok? 234 menos 2, 232 sobre 99. Como no exemplo anterior, se eu fizer a divisão 232 dividido por 99, eu encontro esta dízima. Terceiro exemplo, como a gente já sabe, esse número é um número composto, uma dízima periódica composta, então eu copio até o período, ou seja, do 1 até o 3, menos da nossa parte inteira até o antiperíodo, menos 101. Agora a regrinha do 9 e do 0. O nosso número que repete é o 3, então eu possuo um 9. Se eu possuir um número no nosso antiperíodo, equivale a 0. Então, só tem um antiperíodo, um número que não repete, certo? Então, a gente efetua da seguinte forma. 1013 dividido por menos 111 é igual a 912. Tudo isso dividido por 90. Se eu efetuar o cálculo na calculadora, encontrarei esta dízima periódica. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula sobre dízimas periódicas e fração geratriz.
no decorrer da semana, estarei fazendo alguns exercícios e postando para a gente observar com mais detalhes a resolução das nossas dízimas periódicas, ok? Espero que tenham gostado dessa nossa aula.